Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos dar uma estudada no capítulo 5 dessa epístola. Eu vou usar então a tradução Nova Almeida atualizada, que é uma versão que eu tenho gostado muito de usar recentemente, recomendo, né? Ela seria, digamos, um meio termo entre a nova tradução linguagem de hoje e a Almeida Revista e Atualizada, né? E vamos então hoje estudar o capítulo número 5 de Gálatas. Eu vou iniciar a leitura, vamos fazer a leitura de alguns versículos, conversar sobre eles, depois mais alguns, conversar sobre eles, e assim nós vamos. Primeiramente, dizer que a Epístola aos Gálatas é uma das epístolas mais importantes que nós temos para a doutrina da justificação pela fé, e é muito importante para nós como luteranos, que temos essa herança doutrinária, teológica muito forte, fundamentada na doutrina da justificação pela fé, salvação pela graça e não por obras, né? E é muito importante nós lermos este texto, estudarmos este texto, e eu acho que o capítulo 5, que é o que nós vamos ver hoje, ele engloba questões muito importantes sobre a vida como ela é sem Cristo, a vida de uma pessoa que ela quer se justificar ou quer ser salva pelas obras que ela faz, e a vida daquele que crê em Cristo, que crê que é salvo por Jesus Cristo e é perdoado, enfim. E essa carta, ela é escrita contra os judaizantes. O que eram os judaizantes? Era um movimento que tinha no começo da igreja cristã, das pessoas querendo colocar como importante ou muito importante que não bastava você crer em Cristo, que você também tinha que cumprir as obras para ser salvo, para merecer a salvação ou para merecer a graça de Cristo, né? Então, trazer elementos judaicos, né? E nem israelitas, porque até o Antigo Testamento sempre mostrava que a salvação é pela fé em Deus, pela fé na promessa da vinda do Salvador, Jesus Cristo, né? E era fé na aliança, não é nem cumprimento das leis. Nem para os judeus era isso, mas havia um movimento judaizante que queria trazer esses elementos como sendo fundamentais. Você tem que cumprir as obras da lei para ser perdoado ou ser salvo. E nós aprendemos justamente que as pessoas são salvas pela fé no Messias, a fé no Salvador Jesus. Ou seja, aqueles que criam antes de Jesus nascer que ele iria vir, e talvez nem soubessem que o nome dele era Jesus, mas que viria um Messias. E depois os que conviveram com o Messias e viram ele e creram em Jesus. Também os que vieram depois e creram que Jesus veio, tá? E nós hoje também que cremos que Jesus veio e que ele vai voltar para nos julgar, para nos buscar, né, para julgar os vivos e os mortos. Então, a salvação sempre foi, na Escritura Sagrada, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, pela fé no Messias, a fé no Salvador, a fé na aliança, a fé na promessa de Deus de que viria um Salvador, ou de que veio um Salvador, certo? Então é a mesma coisa que salva, tanto para os que estavam no Antigo Testamento, quanto para os que vivem no Novo Testamento. Isso não mudou a perspectiva apenas. Mudou daqueles que esperavam que ele viria, para aqueles agora que creram que ele já veio e que ele vai voltar, que é o nosso caso hoje também, né? Então vamos falar primeiramente sobre justamente essa liberdade que Jesus nos dá, essa liberdade que o cristão tem pela fé no Salvador Jesus. Então eu vou ler os versículos 1 até 11 primeiramente, 1 até 12, perdão, primeiramente, e daí nós vamos refletir um pouco sobre isso.
Está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está conturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Olha só. Eu quero começar comentando sobre os versículos 7 a 10, em que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês viam bem, né? E até faz comparação com um esporte comum da época, né? Que até hoje mas era mais popular ainda na época, que era corrida, e que eles viam correndo bem, né? Nessa maratona, ou enfim, nessa carreira, e de repente alguém entrou no caminho, atrapalhou o segmento dessa corrida, né? Então me parece que aqui ele está justamente dizendo: olha, vocês estavam certinhos na fé de vocês, estava tudo ok, e de repente vocês começaram a ouvir certas conversinhas e se afastaram. E aí ele faz esse negócio da massa, né? Só um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar, ou seja, só uma pessoa incomodando vocês já, fazendo vocês pensar em coisas inadequadas, teologicamente ou pela fé, já atrapalhou vocês, já fez vocês se deixar levar. Né? Então, não sei, ele está dizendo, não sei quem é que está, ou talvez ele soubesse, mas ele fala assim, não sei quem é que está aí fazendo isso com vocês, mas Deus está de olho nele, né? Ele está fazendo você se desviar da doutrina correta, e se vocês seguirem ele, vocês vão se dar mal, porque ele sofrerá a condenação, ou seja, por não crer no Salvador Jesus, e sim crer em obras da lei, vai acabar sofrendo a condenação. E aí, a gente olha justamente os versículos 1 a 6, voltando um pouco, que Paulo começa falando isso, né? Justamente que Jesus Cristo nos libertou. Tá? Então a gente não precisa continuar nessas obras da lei. A gente não precisa continuar fazendo a circuncisão. Por que isso? A circuncisão era uma coisa própria do Antigo Testamento, da antiga lei, que eu já falei para vocês antes. Então, assim, a pessoa fazia a circuncisão para fazer parte da aliança. Os homens, né? No Antigo Testamento, a mulher, ela fazia parte da aliança através do seu marido ou através do seu pai. Então, Deus poupou as mulheres disso, elas não precisavam fazer essa mutilação, até que o apóstolo Paulo fala, que era inclusive cortar um pedaço da pele, né, da genitália, para ter essa lembrança da aliança com Deus, porque, obviamente, as pessoas, você olharia para isto todos os dias, né, ao fazer as suas necessidades, o número 1, né, você iria lembrar, até mesmo sem querer, da aliança com Deus. É uma marca permanente. Mas isso era do Antigo Testamento, da antiga aliança, aqueles que esperavam pela vinda do Messias. No Novo Testamento, fazer aliança com Deus se faz através do batismo, e daí homens e mulheres também. Mas se faz através do batismo, certo? Então a circuncisão é uma coisa própria do Antigo Testamento. E isso não combina com uma igreja cristã, com alguém que crê em Cristo, ou seja, crê que o Messias já veio,
continuar fazendo a circuncisão, que é uma prática do Antigo Testamento de pessoas que ainda esperavam o Messias vir. Então são coisas que não fecham, que elas não combinam. Então, esse pensamento judaizante que Paulo está condenando aqui é querer trazer elementos da antiga aliança para a nova aliança, certo? E isso é uma coisa importante, desconectar essas coisas. Não, nós estamos na nova aliança. Nós estamos vivendo libertos dessas ordenanças da lei, tá? Cristo nos libertou, ok? Então, assim, estamos na nova aliança. O apóstolo Paulo está dizendo, essas coisas não têm mais conexão, tá? E o versículo 2, ele é muito importante porque diz assim, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Por quê? Porque é como se vocês ainda estivessem esperando o Messias, e como se Cristo não fosse o Messias. Vocês ainda estão vivendo a antiga aliança, vocês ainda estão esperando o Messias. E está claro já que o Messias já veio. Então, o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro, né? E vocês estão tentando, ele diz no versículo 4 e 5, vocês estão tentando se justificar com as obras da lei. E isso não faz mais sentido. Vocês serão justificados pela fé em Cristo Jesus, tá? Não faz sentido essas coisas da antiga aliança, nós estamos na nova aliança, né? Fé que o Messias veio e que ele vai voltar. Aliança através do batismo, certo? Ou ouvir a fé pela pregação da palavra e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, enfim. Mas o versículo 5 ele diz, nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a nossa fé está em Cristo, né? O nosso Espírito anseia nisso, certo? E aí ele diz, versículo 11, né? Se ainda prega a circuncisão, por que continua sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, por que Jesus vai morrer na cruz? Se vocês continuam presos às coisas da antiga aliança, né? E ele não está dizendo que o Antigo Testamento não é importante. O Antigo Testamento é importantíssimo. É ele que conduziu o povo, nos conduz à fé, a conhecer que esse Messias é aquele que havia sido prometido. Mas a aliança é outra. A aliança é diferente. E isso precisa ser destacado. Aí os versículos 13 a 15 dizem assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz assim, vocês não precisam da lei para serem salvos, certo? Não é a lei que vai salvar vocês. Mas, agora que vocês já sabem que Jesus vos salva e vocês não estão mais presos à lei, a lei não é que agora vocês não são salvos por cumprir a lei, que a lei se torna inútil. Não, a lei continua sendo útil. Primeiro porque ela mostra para vocês que você é pecador. Você não consegue cumprir a lei e ela é o motivo que te faz lembrar que você precisa de Jesus e te faz crer em Jesus para que ele te dê o perdão. Ok? Ok. Então, assim, a lei continua sendo importantíssima para te mostrar que você precisa de Jesus, porque você é pecador. E por outro lado, agora que eu sei que eu fui liberto pela fé no Salvador Jesus, eu vou buscar cumprir as obras da lei, como colocar em prática a minha fé, como viver essa alegria e essa certeza que Jesus Cristo me salvou. E por amor ao meu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, ok, eu amo a Deus, eu creio e tenho a certeza da minha salvação, e agora eu vou viver isso em prática, colocando em prática amando o meu próximo. Então justamente Paulo está dizendo, a lei não... Primeiro ele diz, a lei não vai salvar vocês, não é as coisas da antiga aliança. Mas ela continua sendo importante.
principalmente para vocês botarem em prática a fé de vocês e porque elas são um reflexo da fé de vocês, né? Elas mostram em quem vocês creem. E aí ele vai conduzir para falar sobre os frutos do Espírito, e eu quero ler esse trecho para vocês. Assim, ó, versículos 16 até 26. Esses 10 versículos dizem assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por que eu dei uma parada ali e olhei para a câmera? Quase dramaticamente. Porque às vezes as pessoas lendo isso aqui podem pensar, puxa, mas o apóstolo Paulo está se contradizendo porque ele acabou de dizer que a lei, cumprir a lei não nos salva. Não é cumprindo a lei que vamos ser salvos. E agora ele diz que quem fizer esses pecados aqui, ou seja, não cumprir a lei, não vai herdar o reino de Deus. Tá, mas ele disse uma coisa, agora está dizendo outra? Está se contradizendo? Não. É justamente ele está mostrando isso. O versículo 18 diz: se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Esse é o detalhe. Se vocês quiserem viver pela lei, vocês têm que lembrar de todos esses pecados aqui. De todas essas coisas que nos afastam de Deus. Se vocês que acham que podem ser salvos pela lei, por cumprir as obras da lei, vocês têm que lembrar que não é possível. Porque todas essas coisas aqui, de alguma forma, em algum momento, as pessoas vão cometer essas falhas. Nem que seja por pensamentos, né, de ordem sexual. Mas eu nunca tive nenhuma relação sexual com uma pessoa que não é minha esposa ou meu marido. Ok, mas de repente no pensamento você já traiu essa pessoa. Já sentiu desejo por outra pessoa. Às vezes isso é inevitável, tá? Eu nunca tive inimizade com alguém, mas já sentiu raiva de alguém, né? Eu nunca tive ciúmes, acho muito difícil, mas nunca tive iras. Quem é que nunca se ira na vida, né? Discórdias, divisões, bebedeiras, invejas, né? Quem é que nunca se passou um pouco quando ia só tomar uma taça de vinho, tomar um pouquinho a mais, né? Eu vou só tomar uma cervejinha. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não tem como nós cumprirmos a lei. É muito importante. Então, nós vamos viver conforme o Espírito, conforme a nossa fé. Tá? E ele diz, viver conforme a fé, conforme a vontade de Deus, e os frutos que Deus produz em nós através da fé, os frutos do Espírito, são esses: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Contra elas não há lei, tá? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Está dizendo, pela fé em Jesus Cristo, todos aqueles pecados que nós estamos fazendo e pensando, e que estão listados ali, quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, eles são pregados na cruz junto com Jesus. Eles, aliás, foram pregados lá, né? Significa que todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus recebem o perdão por esses pecados que foram pagos por Jesus na cruz. E aí,
o Espírito, a fé, produz em nós esses bons sentimentos ou esses bons comportamentos conforme a fé, tá? Então é justamente isso, ó. Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar, para que todos esses pecados, porque nós temos esses pecados. Então, se a gente quer, pelas obras da lei, ser salvo pelas coisas que eu faço e conquistar a salvação, não é possível, o apóstolo Paulo está dizendo, porque tem todos esses empecilhos, esses pecados que nos atrapalham, certo? Mas Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E lá foram pagos todos os nossos pecados. Tá? Então a cruz, eu já usei isso uma vez, esse exemplo, vou usar de novo, ela funciona como um filtro, tá? Porque nós temos coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins. A cruz funciona como um filtro. Passam pela cruz, fica aqui na cruz todos os nossos pecados, as nossas maldades, e passam por ela apenas as coisas boas, só os frutos do Espírito, certo? Jesus Cristo, quando abre os braços na cruz, essa imagem importante, ele abre os braços na cruz para ser pregado, ele também ali, é como se todos esses pecados batessem nele, ficassem ali, fossem pregados, amarrados na cruz, todos esses desejos que nos fazem não sermos dignos de herdarmos o reino dos céus, porque nós não somos mesmo, porque somos pecadores. Se quisermos pelas nossas obras, tem todos esses pecados aqui. E daí nós não vamos herdar o reino dos céus. Mas Jesus Cristo, na cruz, segura todos esses pecados quando nós nos arrependemos e cremos nele. Confessamos nossos pecados. Pela fé em Jesus Cristo, esses pecados são pagos ali, são filtrados na cruz e passam por ele só aquilo que é produzido em nós pelo Espírito, que são frutos conforme e segundo a fé, que são agradáveis a Deus, que são todas essas coisas. E essas coisas boas nós vamos fazer na nossa vida em direção e em relação ao nosso próximo, em honra a Deus, segundo a fé que nós temos em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e que são coisas que o Pai nos concede diariamente. Então, é toda a Trindade agindo aqui também, e a gente vê justamente isso. Pelas obras da lei, e esse capítulo 5 é muito importante nessa doutrina, e um combate contra esses judaizantes que dizem, não, vocês serão salvos só se vocês cumprirem as leis. E o apóstolo Paulo está dizendo, não tem como cumprir essas leis. Não tem como. E se alguém acha que pode, aqui está a verdade, ele está dizendo, não tem como nós cumprirmos, todos nós, são as coisas da carne, né? São as coisas da carne. Então é preciso, como diz o versículo 24, crucificar a carne, tá? Na cruz, junto com Cristo. E a cruz então vai funcionar como filtro, ali vão ficar os pecados de todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus. E por causa disso, por causa da ação graciosa de Cristo e do que ele conquistou por nós na cruz, pela fé em nós, produzimos então, filtrados os pecados, né, são filtrados e ficam apenas as coisas boas, né, esses bons frutos do Espírito. E o que acontece? E temos que lembrar, não é que agora, pela fé, nós agora somos pessoas melhores e perfeitas. Não, nós continuamos pecadores. Mas toda vez que pecamos, precisamos nos arrepender, para que todos esses pecados de novo sejam pregados na cruz. E fiquem apenas os frutos do Espírito, as coisas consideradas boas e agradáveis a Deus, que servem na nossa vida em relação ao próximo e também em honra e glória ao nosso Deus. Ok, meus amigos, muito obrigado por mais esse tempo e essa oportunidade que vocês tiveram comigo e nós juntos estudando a Palavra de Deus. E desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e que continuem firmes no estudo da Palavra. E no próximo capítulo continuaremos então o estudo de Gálatas, o capítulo de número 6, encerrando então o livro de Gálatas neste estudo tão importante que é a justificação pela fé. Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.